Olá, minha gente, boa tarde. Pois é. Mais um texto que foi produzido em 25 de março e que só agora eu tenho a oportunidade de voltar a falar sobre ele. Mas, de qualquer forma, o que interessa é que nós temos que caminhar para que nosso país saia dessa roda viva que vem se enrolando de forma tal que poderá vir a ser uma nova Venezuela. Uma Venezuela por quê? Porque nós também estamos nas mãos de tiranos, de irresponsáveis, de ditadores. Quem são esses ditadores? São aqueles membros, especialmente, do STF. Naturalmente que tem inúmeros outros em volta, como o próprio Renan Calheiros, como o José Sarney, como o Paulo Maluf, como o Renan Filho, como essa corja de vagabundo que está ali mamando em volta da teta. A começar pelo MDB, velho de guerra, aquele que realmente não tem caráter, não tem estrutura, ele não tem nem mesmo DNA, porque ele conversa muito bem com o PCdoB, com o PS, com o PSOL, com o PT, enfim, o PMDB está em todas. A gente não sabe exatamente onde começam as diferenças entre eles. Bem, o STF, como sempre, ele sai em busca de culpados, culpados para suas mazelas, culpados para suas atitudes, aquelas atitudes idiotas que eles tomam e que a culpa acaba sendo de alguém, porque eles não podem assumir a sua própria culpa. O STF, o Supremo Tribunal Federal, é uma instituição, se é que se pode dizer isso, uma das mais importantes instituições no cenário nacional. Naturalmente que a harmonia entre as instituições não permite que haja uma que seja mais importante que a outra. Temos por certo que todas as instituições têm suas importâncias muito bem definidas e que uma, a seu tempo, terá que render-se à outra por conta da harmonia que se faz necessária para que a democracia esteja presente, viva e que realmente ela possa se manifestar em todos os momentos. E neste ambiente do STF é que encontraremos algumas figurinhas carimbadas e premiadas. Vamos começar pelo presidente da instituição, o José Antônio Dias Toffoli, nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva em 23/10/2009 e que atua como o atual presidente da casa. Luiz Fux, nomeado por Dilma Vana Rousseff em 3/3/2011 e que atua como atual vice-presidente da casa. José Celso de Mello Filho, nomeado por José Sarney em 17/8/89, portanto, o decano, por ser o mais antigo. Marco Aurélio Mendes de Farias Melo, nomeado por Fernando Collor de Mello em 13/6/90, naturalmente primo de Fernando Collor de Mello, esse Marco Aurélio Mendes de Faria Melo, justamente aquele que ele se auto-intitulou junto aos demais os Supremos, né? Justamente aquele que o Neumann falou. Ele perguntou para o Neumann, mas você não acredita na tua Suprema Corte? O Neumann, na cara, na lata, disse, não, eu não acredito. Eu também não acredito, Neumann. Também não acredito, Marco Aurélio Mendes de Farias Melo. Você é primo do Collor. Você já deveria ter se afastado dessa casa há muito tempo. Gilmar Ferreira Mendes, nomeado por Fernando Henrique Cardoso em 20 de junho de 2002. Henrique Ricardo Lewandowski, nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva em 16/3/2006.
Carmen Lúcia Antunes Rocha, nomeada por Luiz Inácio Lula da Silva em 21/6/2006. Rosa Maria Pires Weber, nomeada por Dilma Vana Rousseff em 19/12/2011. Luiz Roberto Barroso, nomeado por Dilma Vana Rousseff em 26/6/2013. Luiz Edson Fachin, nomeado por Dilma Vana Rousseff em 16/6/2015. E por último, e finalmente, o Alexandre de Moraes, aquele que tem cara de aquele que tem cara de Thor, né? O Thor e seu martelo, que vem assim querendo instituir que agora ele é o rei, ele é a majestade suprema, não somente o supremo. Ele foi nomeado por Michel Temer em 22/3/2017. Pois é, muito bem. Tudo isto apenas para ilustrar a figura de Gilmar Ferreira Mendes. Porque, vejam bem, vira, mexe, nós falamos nesse, naquele outro, e nós voltamos sempre à figura principal, que é o sapo, né? Aquele sapo, o bocão que está ali no meio, e que já falou, cantou para todo mundo, que se ele cair, ele leva os outros 10 com ele. Veja bem, ele não falou eu levo muitos, ele disse eu levo os outros 10 comigo. Ou seja, ele tem o rabo preso de todos os outros 10. Para que ele tenha o rabo preso dos 10, é porque todos os 10 têm o rabo preso. Todos os 10 aprontaram e ele sabe exatamente onde está a carta. Pois é, minha gente, indivíduo. Esse tal Gilmar Ferreira Mendes é um indivíduo que, como pudemos ver, foi indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em 20 de junho de 2002 e que, apesar de ser fruto de um QI, quem indica, simplesmente quer, por força de sua magnificência, colocar um senador, o Jorge Reis da Costa Nasser, que é muito conhecido pelo apelido de Jorge Cajuru, na cadeia. Estou lembrando que este texto foi escrito em 25 de março. Pois muito bem, daí o Gilmar Mendes, não satisfeito em ter o rabo preso dos 10 seus pares, quer também fazer de conta, pelo menos, porque até aqui me parece que ele não tem nada do Cajuru, mas ele quis intimidar o Cajuru, ele quis cantar de galo, e o Cajuru, pelo jeito, é o tipo do cara que ele não entra numa briga à toa, mas quando ele entra, ele dá uma boiada para não sair. É claro, excelentíssimo excremento Gilmar Mendes, que lugar de bandido é na cadeia, ainda que sua excremência não fora supremo. Assim, teria que ser, porém, temos que lembrá-lo que, na sua carreira no judiciário, já começa no STF, portanto, burlou algumas aulas. Suspeita-se, e parece não haver provas, que possam colocar o Cajuru na cadeia. Mas o Gilmar Mendes, o Gilmar Ferreira Mendes, ele parece ser meio que um expert em criar meios para provar que fulano, ciclano, beltrano também tenha seus rabos presos com ele. Então, ele quer, de uma forma ou de outra, uma vez que ele já entrou no STF e, portanto, ele não frequentou as outras aulas na escolinha da magistratura, então ele quer, porque quer, achar um meio de colocar não somente o Cajuru na cadeia, mas existem inúmeros desafetos do Gilmar Mendes que por ele já não existiriam mais. Por exemplo, Deltan Dallagnol. Gilmar Mendes, ele é mestre com os seus desafetos, assim como ele é bondoso por demais
com seus amiguinhos. Veja-se o Barata. O Baratinha não pode ser, a polícia não pode chegar perto do Baratinha, porque o Gilmar Mendes já tem um habeas corpus prontinho, novinho em folha, para entregar na mão do Baratinha. E não somente o Barata, é claro, o Gilmar Mendes tem inúmeras outras atividades que são, assim, digamos, extracurriculares. Ele é o típico aluno que não cursou a faculdade corretamente. Muito bem. Quer você goste, quer não, me parece que não poderá colocar o Cajuru na cadeia, Gilmar Mendes. Haja vista, pelo menos aparentemente, que Cajuru é, na verdade, um homem sobre quem não recai qualquer mancha capaz de trancafiá-lo, como deseja sua excremência o sinistro Gilmar Ferreira Mendes. Sugiro, Gilmar, que busque alguma outra pessoa sobre quem possa, de fato, descer o braço e assim fazer dele o testemunho do teu poder. Parece-me que sobre o senador Cajuru você não poderá satisfazer teus instintos selvagens e vingativos. Aliás, eu acho que o problema do Gilmar é mais ou menos o mesmo problema pelo qual passa o Olavo. Eles não suportam ser contraditos. E aproveito aqui para parabenizar ao ilustre senador Cajuru, porque o mesmo tem tido uma apresentação digna de um homem capaz de merecer ocupar o cargo que ora ocupa. Pelo menos até o momento, não tenho por que falar algo contra o Cajuru. E lembro que Cajuru aproveita e defende o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e manda que Rodrigo Maia passe a respeitar o ilustre ministro Sérgio Moro. Bem, eu tenho que lembrar novamente, este texto, gente, é do dia 25 de março, portanto, tem muita coisa aqui que vocês vão dizer, isso já aconteceu, é fato. Então, conforme foi dito ao início, a harmonia entre as instituições não permite que haja uma que seja mais importante que a outra, ou seja, nem mesmo os funcionários desta instituição seriam mais importantes que os funcionários daquela outra instituição, porque as instituições têm que funcionar de forma harmônica. Esse é o desenho para que, dessa forma, funcionando, a democracia possa encontrar amparo por conta daquele jogo dito pelo general Vilas Boas e também pelo general Mourão, que seriam o sistema de pesos e contrapesos. Uma instituição vai até um determinado ponto, a outra instituição vai em outro, e assim mantém a balança bastante equilibrada, de forma que uma não possa ter mais poder que a outra e uma não possa sobrepor-se à outra. Muito bem, as instituições têm suas importâncias muito bem explicitadas e exigem apenas que cada um dos membros das outras tenham respeito aos membros da outra instituição, ou seja, uma respeita a outra, um funcionário respeita o funcionário da outra e assim por diante. Só assim e somente assim teremos o fortalecimento democrático representado pelo sistema de pesos e contrapesos que foi citado em 2015 pelo ilustre general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, que hoje está no Gabinete de Segurança Institucional. Eu trouxe esta matéria porque eu acho muito importante que nós tenhamos sempre em mente quem é o verdadeiro inimigo da nação. O verdadeiro inimigo da nação hoje está alojado no STF. Não se trata tão somente do Gilmar Mendes, claro que não, naturalmente que não.
mas digo que o Gilmar Mendes é um dos mais importantes inimigos de nossa nação. Ali temos também o Dias Toffoli, que é um tremendo de um trampa, o próprio Alexandre de Moraes, que é outro, que aliás ele veio para ocupar o lugar deixado pelo Teori Zavascki. Interessante que nem mesmo os próprios membros do STF preocupam-se em esclarecer totalmente a causa mortis de Teori Zavascki, que todo mundo sabe. Pode ser uma tremenda coincidência, mas todo mundo sabe, Teori Zavascki era uma pedra no meio do caminho e ela deveria ser retirada. E pelo jeito ela foi muito bem retirada. Foi retirada de tal forma que qualquer coisinha já silenciou a todos. Pois é, minha gente, este foi mais um programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo, da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Eu agradeço a cada um de vocês que, porventura, curtirem este vídeo e deixarem seus comentários, seus likes, a fim de que possa ampliar o número de pessoas que possam vir a ver este vídeo, este áudio, enfim, este vídeo que eu vou montar para colocar no YouTube. Eu espero que todos vocês sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure em nome de Jesus. Aleluia. Beijos. Bye. Fui.